Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Verdão. Notícia principal é a contratação do Felipe Anderson, né, pessoal? Durante todo o dia de hoje aí, falando sobre essa contratação, jogador que vem da Lazio, né, vai chegar no meio do ano, um ótimo jogador. Mas lembrando que amanhã o Palmeiras volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Internacional. Os comentaristas estarão falando aí sobre a partida e também sobre a nova contratação do Verdão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Inglaterra também. Jogou um tempo no West Ham. Ele é contratado, né, pela Lazio junto ao Santos. A Lazio paga 7 milhões de euros por ele naquela ocasião. A Lazio vende ele para o West Ham por 38 milhões de euros e depois de alguns anos, né, ele vai emprestado um ano para o Porto, volta e tal, é recomprado pela Lazio para fazer essa reta final, entre aspas, dele na Europa, ou pelo menos uma reta final em um primeiro momento. Mas sempre foi um cara que entregou bastante regularidade, consistência. É um meia que evoluiu muito no aspecto tático, tecnicamente é um muito bom jogador, mas evoluiu muito no aspecto tático nesse período dele na Europa, trabalhou com diferentes técnicos em diferentes ligas, então também é um cara que vai trazer ao Brasil e ao Palmeiras uma bagagem, um amadurecimento muito grande nesse sentido, né? Até para exercer diferentes funções no campo. Pode jogar na vaga do Veiga, pode jogar junto com o Veiga, pode ser um meio aberto pelo lado direito, pode ser um terceiro homem num losango. Como eu disse, a gente vai mostrar opções já já, mas é um cara que eu acho que agrega principalmente isso, possibilidades ao elenco do Abel, né? Muito bom tecnicamente, uma excepcional oportunidade de mercado, uma contratação feita em silêncio, no sigilo, né? Havia uma expectativa de que ele pudesse até ser contratado pela Juventus. Então, olha o tamanho da concorrência que o Palmeiras venceu. Claro que aí, nesse sentido, deve ter pesado o desejo do jogador de voltar ao futebol brasileiro, de talvez ser um titular absoluto como ele é hoje na Lazio. Não sei se na Juventus ele seria, né? Existem ali outras opções. A Juventus provavelmente passará por uma reformulação também pensando na próxima temporada, que será uma temporada de volta da Juventus à disputa da Champions League. Então não sei se o Felipe Anderson nesse cenário seria um titular absoluto da Juventus. Então talvez por isso também ele tenha preferido voltar ao futebol brasileiro, ao Palmeiras, onde ele muito provavelmente vai sobrar. É difícil fazer esse tipo de previsão, né, Mal? Porque aí depois, por alguma questão, o jogador talvez não tenha aquele rendimento que muita gente imagina, aí as pessoas começam a falar que as previsões que a gente faz são furadas e tal. Nas condições normais, o Felipe Anderson tende a sobrar por aqui. É claro que alguma coisa pode acontecer, ele pode não se adaptar e tal, e com isso não conseguir ter o seu melhor rendimento. Mas se tudo ocorrer como a gente imagina, é um cara para jogar e muito no futebol brasileiro. Em perspectiva, você avalia no momento quando ela é feita, ou seja, quando as coisas ainda não aconteceram e você usa as informações que tem, a trajetória do jogador e tal, as habilidades e tal, para você, olha, ele pode fazer isso e aquilo. Depois já não vale mais, né? Porque muita coisa, evidentemente, pode acontecer. Jogadores não se encaixam, não se adaptam, às vezes tem lesões e tal. Mas o fato é que, nesse momento, como o Raí Monteiro falou, é uma contratação excepcional da equipe do Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha nos números do Felipe Anderson, que é um meia atacante, destro, muito versátil, tem habilidade, tem capacidade de passe, de articulação e também de finalização nessa temporada. Lembrando que a temporada europeia começou no meio do ano passado, por isso que tem 44 jogos, marcou 5 gols e deu 7 assistências. Em toda a carreira, é um jogador que já fez 509 jogos como profissional, marcou 79 gols na carreira e fez 68 assistências, quer dizer, equilibra também a finalização com a preparação de jogadas. O Felipe Anderson, que surge meio naquela época da geração do Neymar, do Ganso, né, do Santos, ali de Muricy Ramalho também, mais uma cria, mais um dos raios aí do Santos, acabou ficando muito pouco, por isso não se fez raio no Santos, como Neymar, como Rodrigo, como Gabigol também, que foi muito bem no início do Santos, mas que fez a sua carreira toda na Europa, o que o credencia para voltar como um jogador. Todo jogador grande que volta grande da Europa, vem grande da Europa, traz um conhecimento tático, um senso de profissionalismo,
também, de uma capacidade física também, que realmente acaba sobrando aqui no Brasil. Ontem, no tempo técnico, com Elia Júnior, o Salvo Espínola e o Jorge Nicola, o próprio Nicola falou um pouquinho sobre essa contratação, né? Deu alguns detalhes de bastidores da chegada do Felipe Anderson. Vamos ver. Diga lá, Nicola. Felipe Anderson é o novo reforço do Palmeiras. O anúncio aconteceu nessa segunda de forma oficial, feito pelo próprio Verdão. O contrato passa a valer a partir de 1º de julho, ele será inscrito em 10 de julho, quando a janela internacional reabre no futebol brasileiro, contrato até dezembro de 2027, até aí nenhuma novidade. Vou começar a partir de agora a trazer informações exclusivas. Felipe Anderson vai ganhar R$1.400.000 por mês no Palmeiras. Menos do que o Dudu? Quase Tem 1 milhão. Um terço a menos do que o Dudu. Quase 1 milhão a menos que o Dudu. O Dudu ganha R$2.100.000 mensais, é o jogador mais bem pago do futebol brasileiro. Está atrás do Abel, que é técnico. Mas o Felipe Anderson aceitou essa proposta e ele tinha ofertas melhores para trabalhar na Juventus da Itália, que ofereceu 3 anos de contrato, e para renovar contrato com a Lazio, onde ele joga já há um bom tempo. São 11 temporadas no exterior. Estava consultando uma pessoa próxima a ele e também do Palmeiras para entender os bastidores dessa negociação que pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava. Foi o Anderson Barros que foi lá? Não, foi o diretor jurídico que foi lá, o Holanda, foi 2 vezes por lá. Felipe Anderson ficou bem pressionado com o não vazamento da notícia. A estrutura do Palmeiras conta, a fase ganhadora do Verdão foi algo decisivo e mais do que isso, Elia, a chance de jogar na seleção brasileira. O Felipe Anderson está convencido, ele fez 31 anos de idade nessa segunda-feira. Ele está convencido que se fizer bom papel com a camisa do Palmeiras, repetiu o momento atual do futebol italiano no Brasil, ele será convocado para a seleção brasileira. E essa foi a grande surpresa dessa janela de transferências importante. Ele não pode jogar agora, só na metade do ano. Mas o Palmeiras acaba de contratar um senhor reforço, para mim, do mesmo patamar de De La Cruz, que foi adquirido pelo Flamengo. A diferença é que o Flamengo gastou 16 milhões de dólares para contratá-lo. O Palmeiras pega um jogador de graça. Tá aí, são motivos particulares e também esportivos, né? Embora ele tivesse uma possibilidade de ir para a Juventus, como o Raí comentou, talvez um cara que já tem uma carreira sólida na Europa tenha outras ambições, como, por exemplo, ficar mais próximo de ter uma convocação para a seleção brasileira. Ele chegou a ter convocações pontuais, né, Raí? Mas não foi de grande destaque, tanto que acabou não ficando e não tendo sido cotado para eliminatória, para a Copa do Mundo, como alguém de convocação recorrente. E agora deve ter um desejo pessoal aí também de jogar um tempo no futebol brasileiro, tem um destaque, tem seleção também, e conquistar títulos aqui no Brasil por uma equipe que é Palmeiras, Flamengo e Galo também, mais Palmeiras e Flamengo, são os protagonistas não só do Brasil como da América do Sul. Eu estava até pegando aqui, Mal, só para complementar essa sua informação, ele jogou 2 amistosos pela seleção brasileira, um em 2015, 2-0 para o Brasil contra o México, jogou 7 minutos naquela ocasião, e um outro em 2019 contra o Panamá, um empate em 1-1, ele jogou 18 minutos naquela ocasião. Então, foi 2 vezes convocado, mas poucos minutos com a camisa da seleção. Pois é, vamos para dentro do campo. O Palmeiras vai perder, quer dizer, ele traz Felipe Anderson, vai perder na mesma época aqui que o Henrique já deve estar lá no Real Madrid, né? O Henrique devia até um pouco antes. Raí, como é que pode ser encaixado esse jogador nesse Palmeiras do Abel Ferreira? Esse Palmeiras que tem sido mutante do Abel Ferreira a partir de saídas e chegadas de jogadores, né? Ele tem sempre encontrado boas soluções. Agora vai ter mais uma mudança, uma alteração aí de peças para manter o Palmeiras super competitivo, como vem fazendo nos últimos anos. É um Palmeiras com muitas possibilidades, né, Mal? Nos últimos tempos a gente tem visto um time que é escalado em diferentes formações, né? Na final do estadual foi uma, no jogo da Libertadores seguinte contra o Liverpool foi outra, no jogo contra o Vitória no domingo que passou foi outra. A gente está fazendo aqui um recorte da última semana só, dos últimos 10, 12 dias do Palmeiras. Mas a gente tem aqui no nosso campinho algumas dessas possibilidades para mostrar como o Felipe Anderson pode ser encaixado nesse time do Palmeiras. Aí, né, essa formação que a gente tem é uma base de como o Abel tem jogado na maioria das ocasiões nos últimos tempos. Uma linha de 3 zagueiros, com o Marcos Rocha sendo esse terceiro zagueiro pelo lado direito, Gomes e o Murilo.
essa linha defensiva pode ser diferente, Mal. Na final do Campeonato Paulista, por exemplo, o eixo aqui foi invertido, né? O Piquerez fez um terceiro zagueiro e aí o Lázaro fez um ala aqui pelo lado esquerdo. Então o Palmeiras tem essas possibilidades. Mas o mais recorrente, né, dentro das formações iniciais do Palmeiras é ter mesmo o Piquerez em uma ala, o Mike na outra e essa defesa de 3 com o Marcos Rocha, o Gomes e o Murilo. No domingo, por exemplo, contra o Vitória foi uma linha de 4. No meio-campo, o Palmeiras tem algumas possibilidades para essa dupla. Sempre o Palmeiras tem uma dupla de volantes à frente da zaga. Pode ser uma linha com 4 ou com 3 zagueiros. Ele sempre tem uma dupla. No ano passado foi Zé Rafael e Gabriel Menino. Depois o Richard Rios chegou e acabou sendo titular do Palmeiras. Nesse ano, Mal, com a chegada do Aníbal, principalmente nesse recorte atual, o Aníbal Moreno tem sido titular nessa função do 5, o primeiro volante do Palmeiras. Eu não acho que vai existir uma variação nesse sentido. O Aníbal vai ser o primeiro volante do Palmeiras ao longo dessa temporada. Richard Rios tem jogado, né, nessa posição aqui pelo lado direito e o Zé Rafael pode eventualmente entrar aqui também. O Zé não tem jogado tão bem assim, né? Tá perdendo espaço? Perdeu um pouco de espaço, o Zé, Mal. Ele teve uma lesão também, perdeu um pouco de rendimento e tal, e com isso não tem jogado com uma frequência tão grande assim. Nesse momento nem à disposição ele está, né? Então aposto mais nessa dupla Richard Rios e o Aníbal. O Richard Rios tem jogado muito bem nessa temporada. Como eu já disse, Mike de um lado, Piquerez do outro são os alas. O meia mais central, Rafael Veiga, e é a dupla de ataque formada por Flaco Lopes e o Hendrick. Essa é a base do Palmeiras. A partir disso, a gente pode começar a imaginar como o Felipe Anderson vai ser encaixado nessa equipe. Quando o Felipe Anderson chegar, o Hendrick não estará mais. É um período que coincide com a saída do Hendrick. A gente pode desenhar um cenário aqui com o Palmeiras tendo essa linha de 3 e 2 armadores. Felipe Anderson jogando ao lado do Rafael Veiga. É até uma opção que eu acho bastante viável. Mas em alguns momentos em que o Veiga não estiver, ou se não estiver tão bem assim, o Felipe Anderson pode ser esse meia mais central e o Veiga abrir espaço para que o Dudu entre, né, no time. O Dudu vai voltar também no segundo semestre. Já está nos finalmente sair da recuperação, né? Ele pode ser essa dupla do Flaco Lopes no comando de ataque do Palmeiras. Se o Abel quiser voltar para uma linha defensiva de 4, como ele jogou contra o Vitória, por exemplo, né, ele pode ter o Dudu em uma ponta, o Felipe Anderson na outra e o Lázaro na outra, com o Flaco um pouco mais centralizado. Se quiser fazer a opção de um losango no meio-campo também, o Abel pode fazer essa opção com Richard Rios na primeira função, o Zé Rafael sendo esse meia à esquerda, o Felipe Anderson esse meia à direita, e aí ele pode ter de volta aqui no time titular o Rafael Veiga, e aí formar uma dupla de ataque com o Dudu e o Flaco Lopes. Tem o próprio Rony que pode entrar nesse time para ter um ataque mais leve ao lado do Dudu, enfim. Inúmeras possibilidades o Felipe Anderson traz ao Palmeiras. Ele pode ser esse meia mais central, no lugar do Rafael Veiga, ele pode jogar ao lado do Veiga, ele pode ser um meia pelo lado direito, como jogava na Lazio, ele pode ser um terceiro homem de meio campo. É um jogador muito completo, que traz uma bagagem tática muito grande do futebol europeu, que pode se adaptar a diferentes funções, e eu acho que esse é o principal trunfo que o Abel terá para principalmente o segundo semestre da temporada. E aí, mantendo, por exemplo, essa formação, essa opção, você tem no banco Marcos Rocha, Luan. Você tem Richard Rios aí, estaria no banco nessa formação. Flaco Lopes no banco. Estevão no banco. Rony, Luiz Guilherme. Luiz Guilherme. O Rony está ali Rony está ali. Lázaro, eu queria dizer. No titular. O Lázaro. Ou seja, o Palmeiras foi aos poucos, não contratou de uma vez, né? O Thiago Basilone aqui, que é um grande fanfarrão, está dizendo que eu esqueci o Caio Paulista. Acho que até o Abel esqueceu do Caio Paulista. Enfim, mas está lá o Caio também, que é um ala atacante também. Ou seja, o Palmeiras foi aos poucos, sem ser de uma tacada só, foi incorporando o seu elenco com contratações precisas. Sim. Né? Então, o acerto de contratações do Palmeiras tem um grau de sucesso muito grande. Isso tem a ver também com o fato de o time ter uma estabilidade, ter um treinador que sabe
sabe botar o cara, preparar o cara para esperar. Se ele não está bem, vai lá, dá um tempo, se recicla, treina mais. A adaptação dos jogadores é muito grande e esse percentual de acerto acaba sendo, acredito eu, maior do que outros clubes. Há erros, evidentemente. Você contrata um jogador, ele pode não se adaptar. Sempre há um risco de não dar certo, mas é impressionante como esse ciclo virtuoso de contratações do Palmeiras tem resultado em um altíssimo acerto, né, e pontuais. Não é aquela coisa, precisamos contratar um monte de gente, né? Eu até acho que o Palmeiras tem, ao longo dessa trajetória com o Abel, exemplos para os dois lados. Você tem contratações que funcionaram muito e tem contratações que foram muito ruins também. Vamos lembrar as ruins. O Navarro. Tabata foi muito ruim, Navarro foi muito ruim. O Flaco Lopes é um jogador de 50 milhões de reais, tem entregado agora, na terceira temporada. Então, mas é um pouco esse exemplo que eu falei, né? Mas para muitos, ainda assim, com os gols que ele tem feito, ele entrega menos do que deveria pelo que custou. Tem muita gente que ainda faz essa avaliação sobre o Flaco Lopes. Então, eu acho que se a gente for peneirar e olhar todas as contratações feitas nesse período pelo Abel, você vai encontrar coisas boas e coisas ruins. Eu acho que a contratação do Felipe Anderson, ela se encaixa em uma outra prateleira em relação a todas essas. Custo-benefício, possibilidades, a oportunidade de mercado. O negócio feito em sigilo também, que é um ponto muito importante. Nos últimos anos, muitas vezes as contratações ou os desejos do Palmeiras vazaram e isso dificultou demais a negociação. E a gente pode usar alguns exemplos aqui. Alan era um desejo do Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu contratar, o Flamengo foi lá e contratou. O Palmeiras quis o Cauli no começo do ano, não conseguiu contratar. Isso, a notícia foi uma questão que se tornou pública e o Palmeiras falhou nisso. O Palmeiras quis o Jean Lucas, não conseguiu contratar, acabou indo para o Bahia. O Palmeiras quis o Aníbal Moreno antes do momento em que ele veio. Ele veio depois e veio mais caro. Então o Palmeiras também, ao trabalhar em silêncio, ele evitou uma concorrência. Porque se sai uma notícia, o Palmeiras está negociando com o Felipe Anderson. Outros clubes com certeza também se interessariam por esse jogador, ou talvez colocariam ele no radar, né? O Atlético, o Flamengo, principalmente, são dois clubes que têm as mesmas capacidades financeiras que o Palmeiras. Então eu acho que o fato do Palmeiras ter conseguido trabalhar em sigilo, ninguém sabia dessa negociação, ninguém tinha nenhuma ideia de que isso podia acontecer. Tanto que ontem, quando o Palmeiras posta ali a primeira, que agora é uma moda, né? Os clubes fazem isso, no Twitter principalmente, vão postando ali pistas, né, de que eles vão anunciar algo. O Palmeiras postou ali uma sacolinha e uma frase em italiano. Até aí poderia ser várias coisas. O Palmeiras tem uma origem italiana, poderia ser a celebração de alguma data, poderia ser... Algumas pessoas até falaram que era a renovação da Puma, né, que é o patrocinador do Palmeiras. E aí depois publicou uma camisa falando de um presente de aniversário. E aí muita gente começou a linkar que ontem era o aniversário do Felipe Anderson e tal. E aí alguns minutos depois o Palmeiras tornou oficial a contratação. Então, acho que o grande negócio também dessa chegada do Felipe Anderson ao Palmeiras é o sigilo com o qual o Palmeiras tratou dessa questão e como conseguiu, dessa forma, né, contratar o jogador sem ter nenhuma grande concorrência. Tinha a Juventus, que é uma concorrência e tanto, mas não dentro do futebol brasileiro. Pois é, você pode participar aqui conosco, mandar seu comentário, né? Tem uns aqui que eu não entendo. O Júnior Faciola fala, imprensa paulista, Felipe Anderson, baita contratação do Palmeiras, De La Cruz no Flamengo é uma aposta. Eu não sei quem que você ouviu falar que o De La Cruz fosse uma aposta. Aqui não foi, porque ele era titular do River Plate e quando o Flamengo anunciou, pelo menos nós aqui, conhecedores do como estava jogando, da história que tem o De La Cruz, inclusive na seleção uruguaia, aqui pelo menos nós falamos e demos o real tamanho da contratação. Para mim, a melhor contratação do futebol brasileiro, a do De La Cruz, continua sendo essa. Júnior. Aí, pessoal, foram os comentaristas aí repercutindo a contratação do Felipe Anderson, novo reforço do Verdão. Vai agregar demais aí no elenco do Alviverde Paulista. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.